Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saldo a amada igreja Saluda a la amada iglesia com a santa e gloriosa paz con la santa y gloriosa paz de nosso Senhor de nuestro Señor e Salvador Jesus y Cristo. Salvador Jesucristo. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, é um motivo de muita alegria es un motivo de mucha alegría estarmos mais uma vez estar una vez más na presença do Senhor, en la presencia de Dios, clamando a Deus nosso Pai, clamando a Dios nuestro Padre, prestando um culto de adoração a un Deus, culto de oración a Dios, um culto de reverência a Deus, culto de reverencia a Dios, da santificação de la santificación do corpo, del cuerpo, da alma alma e do espírito. y espíritu. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo Jesús. Glória a Deus. Glória a Jesus. Querida igreja, vamos fazer um minuto de oração Querida iglesia, vamos a hacer un minuto de oración para que Deus venha falar conosco para que Dios hable con nosotros através da sua palavra. a través de su palabra. Todos dando glória, glória, glória. Gloria, 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 gloria. Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, em nome do teu filho Jesus, ó Pai, neste momento de oração, ó Deus, tenha misericórdia de nós, repreenda, meu Pai, toda a fúria do diabo, toda a fúria de Satanás contra esta obra, contra esta igreja, contra esse culto de oração. Ó Deus, o diabo tem se levantado de todas as áreas, ó Deus, para tentar impedir as pregações da sã doutrina e as orações que Deus tem me usado para alertar as nações, tribos, aletos e língua. Repreenda agora, meu Pai, toda a fúria do diabo, toda a fúria de Satanás agora, em nome de Jesus Cristo. Saia, Satanás, saia, espírito imundo, espírito assassino, demônio das trevas, demônio do pecado, demônio da vaidade, que saia, saia pelo sangue de Jesus. Ó Deus poderoso, confirma a bendição divina dos altos céus, do poder do Espírito Santo de Deus nosso Pai. Fala com os ouvintes nessa tarde, Senhor. Fala com os irmãos, com as irmãs, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amén. Glória a Deus. Querida igreja, Querida iglesia, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. pega a Santa Bíblia, a palavra de Deus, Tome la Santa Biblia, la palabra de Dios, no Evangelho de Marcos, del Evangelio de Marcos, capítulo 9, capítulo 9, verso 29. versículo 29, Hoje o Senhor Jesus, donde el Señor Jesús, através da sua a palavra, través de su palabra, vai nos ensinar nos enseñará como vencer cómo debemos as vencer obras do diabo, las obras del diablo, como vencer cómo vencer a Satanás, Satanás, que tem usado que as suas artimanhas ha usado artimañas contra o povo de contra el Deus. pueblo de Dios. A maior arma poderosa, La mayor arma poderosa, vocês vão saber mais uma vez, ustedes sabrán una vez más, através a través da santa pregação, de la santa predicación da doutrina de de la Jesus, doctrina de Jesús, da santificação la santificación do corpo, del cuerpo, da alma del alma e do y espírito. del espíritu. Quem já achou, grite Quien amém. encontró, diga amén. Glória a Deus. Que diz assim a palavra de Deus: Que así la palabra de Dios. esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Só até aqui. Solo hasta aquí. Amém, igreja? Amén, iglesia. Podeis se assentar em nome de Jesus. Puede sentarse en el nombre de Jesús. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, eis aí um grande ensinamento de Jesus hay una gran enseñanza de Jesús através da tua santa a palavra. través de su palabra del Señor.
a grande arma poderosa Es una gran arma poderosa contra as obras do diabo. contra las obras de Satanás. A Bíblia diz, La irmãos, Biblia nos dice que o Filho de que el Deus Hijo de Dios se manifestou se manifestó para desfazer para deshacer todas as obras do diabo. todas las obras del diablo. A Bíblia diz, irmãos, La Biblia nos dice, que hermano, que Satanás Satanás veio para matar, vino para matar, roubar robar e y destruir. destruir. Mas Jesus veio Pero Jesús vino para que tenham para que vidas tengan vida e vida com y abundância. vida con abundancia. E Jesus nos ensina Jesús nos enseña como vencer Satanás. cómo vencer a Satanás É através da oração a través de oración e do jejum. y de ayuno. Mas também, Pero también, se você orando, si usted mismo orando, mesmo você jejuando, viene usted ayunando, mas se não tiver uma vida no tiene una vida de santidade a de Deus, santidad a Dios, de obediência a Deus, de obediencia a Dios, de nada serve. no sirve de nada. Porque a Bíblia também diz Que la Biblia nos dice que Deus se agrada que Dios se agrada mais da obediência más de obediencia do que do que sacrifício. de sacrificios. Muitos têm feito sacrifícios, Muchos hacen sacrificios, muitos têm feito jejum, hicieron ayunos, muitos têm feito oração, hicieron oraciones, mas estão numa vida pero están en una vida ao contrária contraria da palavra de Deus. a la palabra de Dios. E a Bíblia também nos relata dizendo Y la Biblia también nos relata diciendo, que sem santificação, sin santificación, a qual la cual ninguém nadie verá a Deus. verá a Dios. A Bíblia também relata También nos dice la Biblia que a oração do ímpio que la oración del impío é abominável para Deus. es abominable a Dios. E que os nossos pecados Nuestros pecados faz uma parede hacen una pared que que impede impide de Deus que Dios agir em nossas vidas. haga en nuestras vidas. E para que Deus venha agir em nossas vidas, Que Dios opere en nuestra vida. nós temos Tenemos que que se humilhar humillarnos para Deus, para Dios, confessar nossos pecados confesar nuestros pecados para Deus, Dios, mudar de vida. cambiar de vida. Porque quando Deus nos trouxe Cuando Dios trajo para o caminho da porta estreita, camino de la puerta estrecha, aquela vida ímpia do passado aquella vida impía del pasado, fica para trás, queda atrás, fica sepultada, queda sepultada. e nós somos um novo homem, Y somos nuevo uma hombre nova mulher em y una Deus. nueva mujer en Dios. Deus diz na sua palavra: Dios dice en su palabra, outra vez otra vez, vereis a diferença veréis la diferencia entre o justo e o ímpio, entre el justo y el impío, entre o que serve a el Deus que sirve a Dios e não y no serve. le sirve. Meus queridos irmãos, Mis queridos hermanos, Satanás tem se levantado Satanás se ha levantado com grande fúria, con gran furia, principalmente agora, principalmente nos ahora, tempos do fim. los tiempos del fin. E por que Satanás ¿Por qué que Satanás tem se levantado? se ha levantado? Porque ele sabe Porque él sabe que o seu tempo que su tiempo de ser lançado no fogo do inferno ser lanzado en el fuego del infierno a qualquer momento en cualquier momento está bem próximo. está muy próximo. E ele não quer ir sozinho, No quiere ir solo, quer levar muitos com ele. quiere llevar a muchos con él. E por que ele quer levar muitos com ele? ¿Por qué quiere llevar a muchos con él? Para entristecer o coração de Deus. Para entristecer al corazón de Dios. Nós, crentes fiéis a Deus, Nosotros creyentes a Dios, quando aceitamos Jesus de coração, cuando aceptamos fielmente a Jesús de corazón, que temos uma vida de santidade com que Deus, tenemos una vida de santidad con Dios, nós temos o Espírito Santo. tenemos el Espíritu Santo. E o Espírito Santo, El Espíritu Santo esse que nos ensina es quien nos enseña todas as coisas todas las cosas acerca da palavra de Deus. acerca de Dios y su palabra. Jesus nos ensina a orar, Jesús nos enseña a orar, principalmente oração, irmãos. principalmente la oración, Porque hermanos. sem oração, Porque sin oración, o crente não tem poder de Deus. el creyente no tiene poder de Ele Dios. ensina também vigiar. Él enseña también vigilar. E qual é a vigilância? ¿Cuál es la vigilancia? É o crente que tem sabedoria. Un creyente que tiene sabiduría. Além de orar a Deus, Más allá de orar a Dios, ele medita él medita de dia e de de noite día y de noche nas Escrituras Sagradas. Escritura sagrada. Porque o diabo também, Porque el diablo también, en nesses últimos tempos, estos últimos tiempos, tem usado os falsos ha profetas, usado falsos profetas, até mesmo com versículos da Bíblia, con versículos de la para Biblia, tentar confundir intentando confundir os meus irmãos e as minhas a irmãs. los hermanos y hermanas. Por isso que é Por importante eso es importante o crente fiel a Deus el creyente fiel a Dios ter o Espírito Santo tener el Espíritu e ter Santo, uma vida de oração una vida de oración e de jejum. y de ayuno. Jesus está dando esse ensinamento Jesús da esa enseñanza para nós, os crentes. para nosotros creyentes. Esse ensinamento Ese enseñamiento não é para os ímpios. no es para impíos. Os ímpios Los impíos precisam das nossas orações, necesitan de nuestras oraciones. porque as orações dos ímpios Las oraciones de los é impíos abominável para Deus. es abominables para Dios. E nós temos que orar, Y nosotros tenemos que orar, e nós temos que tenemos
jejuar. Tenemos que ayunar E temos que obedecer. y obedecer E temos que ter uma vida y tener una vida de santificação de a Deus. santificación a Dios. Senão nós não temos Si no tenemos autoridade autoridad contra os demônios. contra los demonios. A autoridade de Deus Autoridad de Dios em nossas en vidas nuestras vidas. é expulsar os demônios Expulsar demonios. no nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Mas também temos que ter autoridade Tenemos que tener autoridad para confrontar os falsos para profetas. confrontar falsos profetas. Não é lutando contra a carne, No luchando contra carne, nem contra o ni sangue, contra sangre, mas sim contra as sí astúcias, contra las astucias, esse lado do diabo, celadas del diablo, nos lugares en celestiais. lugares A celestiales. Bíblia La diz Biblia dice que ao nosso redor que a nuestro alrededor está o anjo do Senhor, el ángel del Señor que acampa acampa ao redor do que os teme alrededor de los que e le os temen livra de todo mal. y los libra del mal. Mas ao nosso derredor Pero a nuestro alrededor está está Satanás, Satanás también, bramando como leão, clamando como un león, buscando buscando también a quem possa tragar. quien pueda tragar. E veja só, ouvintes, Vea, oyentes, a situação de muitos crentes hoje, la situación de muchos por creyentes não ter hoy, uma vida de oração, no tener una vida de por oración, não ter uma vida de jejum, no tener una vida de ayuno, por não ter uma vida de santificação a y de Deus, santificación a Dios, estão sendo vencidos por Satanás. siendo vencido por Satanás. Porque o diabo tem lutado de todas as maneiras. Porque el diablo ha luchado de toda manera. E a principal luta do diabo La principal lucha del diablo é tirar o Espírito Santo sacar el Espíritu Santo da vida do homem e da de la mulher. vida del hombre y la mujer. Ele vem com as suas tentações, Viene con tentaciones, ele vem com suas palavras persuasivas, con sus palabras persuasivas, sedutoras seductoras do mundo e do pecado, del mundo y del pecado, para que você caia que usted caiga e o Espírito Santo y el Espíritu Santo se afaste de você. parte de usted. O crente sem o Espírito Santo, El creyente sin Espíritu Santo ele é um crente vazio, es un creyente vacío. ele não tem força de orar, Tiene fuerza de orar, ele não tem força de buscar na madrugada, tiene fuerza para buscar en madrugada. ele não obedece à doutrina do No Senhor. obedece a la doctrina del Quando Señor. ele ouve a doutrina de Deus, No oye doctrina de Dios. ele murmura, Él murmura, ele sente comichão nos ouvidos, siente comezón en los oídos. ele não consegue compreender No consigue o comprender que o Espírito Santo lo que el Espíritu Santo está falando está hablando através da boca dos seus a profetas. través de la boca de sus profetas. E nós vemos nos dias atuais Vemos en los días actuales que isso tem acontecido que eso ha acontecido en nessa geração perversa. esta generación perversa. Meus queridos irmãos, Queridos hermanos, quantos irmãos e irmãs ¿cuántos hermanos y hermanas que foram libertos por Jesus, fueron liberados por Jesús? que tinham uma vida ímpia no passado, Tenía una vida impía en el pasado, uma vida de pecado, una vida de pecado, uma vida ímpia, una vida impía. mas aceitaram Jesus Aceptaron a Jesús. e se tornaram crentes fiéis a Deus, Se volvieron creyentes fieles a Dios, obediente ao Senhor, obedientes al Señor. mas vieram a cair Pero vinieron a caer e agora estão y ahora están numa vida de pecado, en una vida de pecado, numa vida de apostasia. una vida de apostasía. Quando ele estava no mundo, Cuando él estaba en el mundo, tinha um espírito maligno un espíritu maligno sobre a vida dele, sobre la vida de él. mas quando ele aceitou Jesus de coração, Cuando él le aceptó a Jesús de corazón, esse espírito maligno ese espíritu maligno foi derrotado e saiu dos seus corpos. fue derrotado y salió de su cuerpo. E eram crentes fiéis. Eran creyentes fieles. Agora que chegou Ahora que llegó nesse tempo de apostasia, ese tiempo de apostasía, por falta de oração falta de oración, e por falta de vigilância, falta de vigilancia, começou a cair. comenzó a caer. Não tem mais a unção de Deus No tiene más la unción de Dios para discernir os espíritos. para discernir espíritus. A Bíblia nos diz, La irmãos, Biblia nos dice, hermanos, provai os espíritos, probad los espíritus, se são de Deus ou se não são. son de Dios o no son. Porque há muitos falsos profetas na Porque hay terra. muchos falsos profetas en la E tierra. por ele não ter uma vida de santificação a Deus, Por no tener una vida de santificación a aos Dios, pouquinhos o diabo vai se infiltrando poco a poco el diablo se infiltra e saindo y saliendo a virtude de Deus em sua vida. sale la virtud de Dios de su vida. E agora aquele demônio que tinha no passado Aquel demonio que tenía en el pasado volta com mais 7 demônios. regresa con 7 demonios más. É como está escrito, Está escrito Jesus ensinando Jesús no enseñando Evangelho de Mateus, en Mateo capítulo 12, capítulo 12, verso en el 43 versículo ao 43 45. al 45. Quando um espírito imundo Un espíritu inmundo sai de um homem, sale de un hombre, passa por lugares áridos, va por lugares desiertos, procurando descanso, buscando dónde descansar e não encontra. y no encuentra descanso. E diz: voltarei para casa, Y dice, regresaré a mi casa. de onde saí. ¿De dónde salí? Chegando encontra Llegando a encuentra casa desocupada, casa vacía y varrida barrida em ordem. y en orden. Então vai e traz Entonces va y trae consigo consigo outros 7 otros espíritos 7 espíritus piores do que ele. peores que el primero. Entrando passa a viver ali. Y entrando pasa a morar ahí. E estado final, El
estado final daquele homem de aquel hombre torna-se pior se vuelve peor do que o primeiro. que el primero. Assim acontecerá Así también sucederá a esta geração a perversa. esta mala generación. A Bíblia diz, irmãos, La Biblia dice, hermanos, é melhor que não conheças a verdade mejor que no conozcas la verdad do que conhecer y conocer e não obedecer. y no obedecer. Quantos um dia ¿Cuántos un día conheceram a verdade de Deus, conocieron la verdad de Dios? se tornaram os pregadores valorosos, Se volvieron predicadores valerosos, cheios da unção de Deus. llenos de unción de Dios. Mas eles se rebeliaram, Los rebelaron, prevaricaram da doutrina de Jesus. varicaron de la doctrina de Jesús. Então aquele espírito maligno Entonces aquel espíritu que maligno um dia saiu dos seus que un corpos, día salió de sus cuerpos, qual ali escravizava eles no mundo e do pecado, que esclavizaba a ellos del mundo y del pecado, volta com mais outros 7 demônios vuelve con otros 7 demonios, e toma posse daquele homem. toma la posta de aquel hombre. E aquele homem, Aquel hombre, que era um pregador sincero, que era un predicador sincero, começa agora comienza ahora a despregar a doutrina de Jesus. a despredicar la doctrina de Eles Jesús. pregavam antigamente Predicaba antiguamente que assistir televisão era pecado. que mirar televisión era pecado. Ele pregava antigamente Predicaba antiguamente que as irmãs usar pintura era pecado. que sus hermanas usar maquillaje era Ele pecado. pregava antigamente Predicaba antiguamente que as irmãs usar calça comprida era que pecado. las hermanas usar pantalón era pecado. Ele pregava antigamente Antiguamente que predicaba o futebol era que el pecado. fútbol era pecado. E hoje Y hoy ele desprega tudo isso él contraría todo eso. e começa a dizer Comienza a decir que não tem nada de más. que no tiene nada de malo. As irmãs cortaram o cabelo, Las hermanas cortarse el que cabello. isso é costumes. Es una costumbre. Então, uma prova clara Es una prueba clara que esse homem se desviou que ese hombre se desvió. e os Los demônios demonios tomou conta do seu coração. tomaron cuenta de su E corazón. todos aqueles Todos aquellos que seguem esses homens siguen a esos hombres se tornam se bodes vuelven bueyes, liderados por lobos, liderados por lobos, desviados do evangelho. desviados del evangelio. Não são da igreja de Cristo, No son de la iglesia de Cristo. são das sinagogas Son de sinagogas de de Satanás. Satanás. Mas a igreja de Cristo, Más la iglesia de que Cristo persevera na doutrina de Jesus, que persevera en la doctrina de Jesús. que tem o Pai e o Filho em seu coração, Tiene el Padre y el Hijo en su corazón. jamais cairá. Jamás caerá. Porque Jesus diz Porque Jesús dice na sua en palavra: su palabra, nessa pedra en esa piedra, eu edifiquei a minha igreja, que mi e iglesia, as portas do inferno las puertas del infierno, não prevalecerá contra no ela. prevalecerán contra E os él. crentes remanescentes da sã doutrina Creyentes remanescentes de la Santa jamais dão ouvido a esses espíritos Más enganadores, dan oídos a esos espíritus engañadores. porque diz a palavra de Que Deus: dice la palabra de Dios. maior o que está em Dios nós es el que está en do nosotros, que o mundo que está el neles, mundo que está en él. porque Jesus nos deu poder Porque Jesús nos dio poder para expulsar os para demônios, expulsar los demonios. como ele diz na sua Como palavra: dice en su palabra, eis que vos dou Dios poder doy poder para expulsar para expulsar e pisar pisar serpentes, escorpiões serpientes y e escorpiones. toda a força do maligno, Fuerza del maligno. e nada vos fará dano algum. Nada os hará daño alguno. E Jesus está ensinando aqui: Jesús está enseñando aquí. essa casta de demônio Esta casta de demonios não sai com coisa alguma, no sale con otra cosa, a não ser coração em jejum. no con oración y ayuno. Está ensinando os seus discípulos, Está enseñando a sus está discípulos, ensinando a igreja, está enseñando a la está iglesia, ensinando os está crentes enseñando a los creyentes daquela época. de aquella época. Eles seguiam Jesus, Seguían a Jesús, mas não estava tendo uma vida de oração em jejum. pero no tenían una oración de ayuno. Quando apareceu Cuando apareció aquele jovem possuído por demônios, el joven poseído por qual demonios, demônio escravizava aquele jovem, demonio esclavizando a aquel joven, aquele pai sofria aquel padre lloraba com seu filho, con su hijo, o demônio possuía o seu corpo, el demonio poseía su cuerpo, lançando no fogo, lanzado en el fuego, se batendo. y se golpeando. Os próprios discípulos de Los Jesus, propios discípulos de por Cristo expulsar fueron a expulsar, e não conseguiram expulsar. no consiguieron expulsar demonios. Por quê? ¿Por qué? Não estava em jejum e oração. Estaba en ayuno y oración. E Jesus ali expulsando aquele demônio, Jesús expulsando a aquel demonio, ensinou, enseñó dizendo diciéndole: que as castas malignas de Satanás estas castas malignas de demonios não saem com coisa alguma, salen con otra cosa, a não ser com oração e jejum. a no ser con oración y Está nos ayuno. ensinando também. Enseñándonos también Sabe essa frieza que está em sua vida? esa frialdad que está en su vida, Sabe essa fraqueza espiritual que está na sua vida? esa frialdad espiritual que está en su vida. Isso é uma casta de demônios. Es una debilidad, es una casta de O demonios. que é uma casta? ¿Qué es una casta? É tipo de uma crosta Es como una costra. que gruda na sua pele. Já viu quando você corta a sua pele? ¿Ya vio cuando usted corta su piel? Quando aquele machucado Cuando queda golpeado ele está herido, cicatrizando, y está cicatrizando, torna aquela crosta dura. hay una costra dura. Assim é Satanás Así es Satanás, na vida do homem e da mulher la vida del hombre y de la mujer, que não tem Deus em seu coração. que no tiene a Dios en su corazón. As vidas estão oprimidas no mundo. Las vidas están oprimidas en el mundo.
escravizada pelo pecado do adultério, da prostituição, esclavizadas por el pecado de adulterio y prostituciones, escravizado pelos jogos, esclavizado por los juegos escravizado pelos vícios. y por los vicios. É uma casta de demônio. Una casta de demonios. E como que essa casta vai sair? ¿Cómo es que ese género va a salir? De pessoas da sua família, Personas de su familia, de pessoas que vocês conhecem, personas que ustedes conocen, que são seus que amigos, son sus amigos, que são entes queridos. que son entes queridos. É você orando e jejuando para Es eles. usted orando y ayunando para ellos. Como que essa casta de demônio também ¿Cómo es que esta casta de demonio, da sua vida de su vida, vai sair? va a salir? Essa casta de demônio Este género de demonios que enfraquece você que debilita a usted para não jejuar, para no ayunar, para não orar. para no orar. Isso é uma obra maligna. Es una obra maligna. Como que você vai vencer? ¿Cómo es que vencerá usted? Se esforçando também. Esforzándose también. Porque a Bíblia La diz: Biblia dice, esforça-te esfuérzate, e tem bom ânimo, buen ánimo, que eu serei contigo. yo estaré contigo. Se você também não se esforçar, Si usted no se esfuerza, você usted não vai ter força, no va a tener fuerza, porque isso já é preguiça. porque eso ya es un perjuicio. Quantos tem preguiça de jejuar? Eso ya es pereza. ¿Quién tiene pereza de Quantos ayunar? tem preguiça de orar a Deus? ¿Cuántos tienen pereza de orar a Dios? Satanás com as suas castas malignas Satanás con sus géneros tem malignos escravizado você na televisão, ha esclavizado usted en la televisión, tem escravizado você nas redes sociais. lo ha esclavizado en las redes sociales, Passa as madrugadas inteiras pasa madrugadas enteras nessas redes en sociais, esas redes sociales, nessas filmagens do YouTube, en esos videos de YouTube, vendo séries, viendo series, ouvindo pregadores falsos profetas. viendo predicadores falsos E profetas. quando você quer ter uma vida de oração, Cuando usted quiere tener una vida de oración, não consegue, no consigue, porque você não tem dado lugar porque usted no ha dado lugar para o Espírito Santo de Deus operar. para el Espíritu Santo de Dios E operar. para que o Espírito Santo de Deus habite em seu coração, Que el Espíritu Santo de Dios habite en su tem corazón, que obedecer. tiene que obedecer. Como que você vai ter o Espírito Santo ¿Cómo tendrá el Espíritu Santo usted? se você não obedece à doutrina de Jesus? Obedece la doctrina de Jesús. O Senhor Jesus ele nos ensina El Señor Jesús nos enseña, na sua santa palavra santa palabra, que o Espírito Santo que el Espíritu Santo só é lhe concedido solo es concedido aos que lhe obedecem. a los que le obedecen. Você não obedece a Deus, Usted no obedece a Dios, você não obedece a doutrina. obedece la doctrina. O Espírito Santo tem falado El Espíritu Santo le habla na boca dos teus servos e profetas boca de siervos y profetas. para você abandonar essa televisão, Usted deja la televisión, para você abandonar esses cultos, esses pregadores mundanos, para abandonar esos cultos y predicadores mundanos, para você se apartar da aparência do mal, para apartarse de la apariencia del mal, das rodas dos escarnecedores, del concilio de escarnecedores, dos murmuradores, de los murmuradores. e você não se afasta. Y usted no se aparta, Você está infiltrado com os ímpios, está infiltrado con impíos, nas piadas, en las fiestas, nos en jogos, los juegos, nos mau testemunho. dando mal testimonio. Como que você vai ter a graça ¿Cómo es que tendrá la do gracia Espírito Santo del Espíritu Santo para vencer os demônios? para vencer los demonios? O diabo já encontrou espaço a tempo em sua vida El diablo ya encontró hace mucho tiempo espacio en su vida. e você nem percebe. Ni siquiera se dio cuenta. Faz uma análise da tua vida espiritual, meu irmão, minha irmã. Analice su vida espiritual, hermano, hermana. Eu falo já crentes mais antigos. Y de los creyentes más antiguos. Como era a tua vida antigamente ¿Cómo era tu vida antiguamente? na presença de En la Deus? presencia de Dios. Principalmente antigamente, Principalmente quando antiguamente. não tinha essas redes sociais do diabo. Cuando no había esas redes sociales del Como diablo. era a tua vida com Deus? ¿Cómo era tu vida con Dios? E hoje, como está a sua vida com Deus Y hoje? hoy, ¿cómo está su vida con Dios hoy? Uma vida vazia, Una vida vacía. uma vida sem Una Deus. vida sin Dios. Que você está influenciado Está siendo influenciado pelas armas do diabo, por las armas del diablo. que está vencendo você a cada dia, Está venciendo a usted cada día. até chegar a hora Hasta llegar la de hora você morrer totalmente espiritual de usted morir totalmente espiritualmente. e até mesmo se afastar Y aún apartarse dos caminhos do Senhor. del camino de Dios. O veneno da El serpente veneno de la serpiente está correndo sobre as suas veias, está pasando por sus venas, sobre o seu corpo, sobre su cuerpo, sobre a sua alma, dentro de su alma sobre o seu espírito. y en su espíritu. E você não está Y percebendo. usted no se da cuenta. Mas hoje Jesus Mas hoy Jesús está te despertando te está despertando através dessa a palavra. través de esta palabra. Que a Bíblia La diz: Biblia dice, eu repreendo e corrijo reprendo y corrijo todos a aqueles todos aquellos que eu amo. que yo amo. Aleluia. Gloria a Dios. Então desperta tu que dorme. Entonces despierta tú que duermes. Guarde bem o que tem recebido, Guarda lo que has recibido. para que Que Satanás Satanás não roube a tua salvação. no robe tu salvación.
Sem a doutrina de Jesus, Sin la doctrina de Jesús não há salvação. no hay salvación. Sem a santificação, La santificación não há salvação. no hay salvación. Que a Bíblia diz, Que la Biblia dice, sem santificação, sin santificación ninguém verá Deus. nadie verá a Dios. Você não vai ver os milagres de Deus na sua vida. No verá los milagros de Dios en su vida. Você não vai ver o poder de Deus se manifestar na sua No va a vida. ver el poder de Dios manifestándose en su vida. Porque Deus não habita Porque Dios no habita em corpo sujo, en cuerpo sucio, imundo pelo pecado. inmundo por el pecado. E por que está esse pecado em sua vida? Porque está ese pecado en su Porque vida. você está contaminado Que está contaminado pelo veneno da por el serpente. veneno de la serpiente. Mas Jesus diz na sua palavra Pero Jesús dice en su palabra que o teu sangue que su sangre precioso preciosa derramado na cruz do Calvário derramada en la cruz del o Calvario purificará lo purificará de todo o pecado. de todo pecado. E agora, Y ahora, através da oração e do jejum a través del ayuno y la oración, dos irmãos e das los irmãs hermanos y hermanas que estão orando por você, meu irmão, minha irmã, están orando por usted, hermano. o sangue de Jesus agora La sangre de Cristo ahora purifica a tua vida purifica tu e te vida faz um novo vaso y te hace un nuevo vaso reformado reformado na presença en la de presencia de Deus. Dios. Aleluia. Claro que sí. Só basta você dar ouvido No puede dar oído, à palavra de Deus dando oído a la palabra de Dios e obedecer. y obedecer. Mas se não obedecer, Pero sin obedecer, infelizmente, infelizmente, é a condenação. hay la condenación. Porque a Bíblia diz: Que la Biblia nos dice, é melhor que não conheças a verdade es mejor que no conozcas la verdad do que conhecer que conociéndola e não obedecer. no la obedeces. Você conhece a verdade. Usted conoce la verdad. Você sabe que essas atitudes que você está fazendo não é de Deus. Sabe que esas actitudes que tiene no son de Dios. Você precisa se corrigir diante de Deus Necesita corregirse delante de Dios para que você tenha autoridade para que usted tenga autoridad contra os demônios. contra esos demonios. A Bíblia relata, ouvintes, La Biblia nos dice que Paulo, que Pablo, cheio do Espírito Santo de Deus, lleno del Espíritu Santo de na Dios, cidade de Éfeso, la ciudad de Éfeso, em sua pregação, en su predicación, pelo poder do Espírito Santo, por el poder del Espíritu de Dios, ele começava a pregar él comenzaba a predicar e profetizar y profetizaba. e colocava a mão nas pessoas Ponía la mano sobre las que personas se dedicaram à doutrina de Jesus que estaban dedicadas a la doctrina de Jesús, e elas começaram a falar em línguas estranhas comenzando a hablar ellas en lenguas e a extrañas, profetizar. profetizando. E o poder de Deus Poder de Dios abalou movió a cidade de Éfeso. la ciudad de Éfeso, Que os bruxos porque los brujos daquela de cidade aquella ciudad e os feiticeiros y los hechiceros se renderam a Jesus. se rindieron a Os Jesús. seus livros de ocultismo Sus libros de ocultismo foram lançados em praças públicas los lanzaron en plaza e pública. eles aceitaram Jesus. Ellos aceptaron a Jesús. Mas por que aconteceu isso? Pero ¿por qué sucedió eso? Porque Paulo era um homem de Deus, Porque Pablo era hombre de Dios, dedicado na oração e no jejum. dedicado a oración y ayuno. Presta atenção que a Bíblia relata Preste atención a lo que la Biblia dice em Atos capítulo 13, en Hechos capítulo que 13, mesmo que Paulo, que aunque Pablo, sendo separado por Jesus, siendo separado por Jesús, pelo Espírito Santo, por el Espíritu Santo, para pregar a palavra de para Deus, predicar la palabra de Dios, a primeira coisa que ele fez primera cosa que él hizo foi orar e jejuar, fue orar y ayunar. porque ele aprendeu aqui Porque él aprendió aquí que as castas malignas de que Satanás esos géneros malignos de Satanás só saem com oração e jejum. solo sale con oración y E ele ayuno. orou e jejuou. Y oró y ayunó. E uma das suas primeiras En batalhas sus primeras batallas foi enfrentar um falso profeta fue enfrentar un falso profeta que enganava o povo que engañaba el pueblo na ilha de Chipres. en la isla de Chipre. Ali havia um mágico Ahí había un mago por nome Bar Jesus, por nombre Bar Jesús, Elimas, Elimas, que persuadia o povo ali enganando que persuadía y engañaba al pueblo com as suas falsas doutrinas. con su falsa doctrina. E o procônsul daquela cidade, Y el procónsul de esa ciudad, daquela ilha, de aquella isla, chamava Sérgio Paulo. se llamaba Sergio Pablo. Queria muito ouvir a pregação de Paulo, Quería mucho oír la predicación que mas Pablo aquele hacía. falso profeta Pero ese falso profeta começava a impedir ali. comenzaba a impedir eso. Mas quando Deus tem uma obra Pero cuando Dios tiene una obra a salvar as vidas, para salvar vidas, o diabo não tem poder não. el diablo no tiene poder. Porque Paulo estava seguindo o mandamento de Jesus, Porque Pablo estaba siguiendo la ordenanza de Jesús, que é a oração e o jejum, que es la oración y el ayuno e a santificação com Deus. y la santificación. E o demônio que estava na vida daquele falso profeta, El demonio que estaba en la vida de aquel falso profeta caíram todos por terra. cayeron todos por tierra.
Não é querendo me exaltar aqui. No es queriendo exaltarme aquí. A prova fiel que Deus é com essa igreja. Prueba fiel que Dios es con esta iglesia. E todos esses anos, Es que todos estos años onde eu tenho pregado a doutrina de he Jesus, predicado la doctrina de Jesús. quantos falsos profetas ¿Cuántos falsos profetas se levantaram contra a minha vida, se levantaron contra mi vida? com calúnias, Con calumnias, com con mentiras, mentiras. mas eles Ellos não sabiam no sabían que comigo eu tenho o Rei Jesus, que conmigo está el Rey Jesús, que me orienta, que me orienta. que eles estão debaixo do meu jejum e da minha oração. Ellos están debajo de mi ayuno y mi E os oración. demônios que estão no corpo deles Los demonios que están en el cuerpo de ellos estão todos envergonhados. están todos avergonzados. Porque essa obra é de Porque Deus. esta obra es de Dios. Essa obra é de jejum, de Esta Jesus. esta obra es del Señor Jesús. E foi levantado por jejum e oração, e pranto, e choro e humilhação a Deus. Fue levantado en lloro. Aleluya, y oración gloria a Dios. Jesús. Gloria a Dios. E o resultado aí vocês estão vendo? Y el resultado están viendo ustedes. Tanto de milagres, sinais, de prodígios. Tanto de milagros, señales y prodigios. Pessoas sendo curadas. Personas siendo sanadas. Mortos sendo Muertos ressuscitados. siendo resucitados. As pessoas sendo Las salvas. personas siendo salvas. E aceitando Jesus de coração. Aceptando a Jesús de corazón. E assim como o diabo usou aquele mágico Y así como el diablo usó a aquel mago para perseguir Paulo, para perseguir a Pablo, tem usado os falsos ha profetas. usado también falsos profetas. Eles não têm respaldo bíblico No tienen respaldo bíblico para me confrontar, para confrontarme. porque eles não têm a Bíblia com Que eles. no tienen la Biblia con ellos. Eles não têm Deus com No eles. tienen Dios con ellos. O que está Lo neles que está en é ellos espírito de es demônios, espíritu de demonios, espírito de inveja, espíritu de envidia, espírito de soberba. espíritu de soberbia. Eles começam com suas palavras, Comienzan con sus palabras, tentar me alfinetar, tentarme engañar, achando que eu vou combater eles carnalmente. pensando que voy a pelear contra ellos carnalmente. Essa é a astúcia Es deles. la astucia de ellos. Mas o Espírito Santo que está em minha vida Pero el Espíritu Santo que está en mi vida me faz ficar indiferente com me hace eles. quedar indiferente a sus Não palabras. dá nem ouvido para Ni eles. dar oído para ellos. Só dou ouvido à voz de Solo Deus. doy oído a la voz de Porque Dios. a Bíblia diz: Que la Biblia dice, quem tem ouvido, quien ouça tiene oído, o que oiga. o Espírito diz às El igrejas. Espíritu dice a las iglesias. Não o Espírito do No el anticristo Espíritu del anticristo que usa esses falsos que profetas. usa esos falsos profetas. Eles não têm Deus, Ellos no tienen a Dios. que eles não conseguem nem discernir Porque no consiguen discernir que essa voz que eu prego aqui esa voz que yo predico aquí. não é imitação de ninguém, No es imitación de nadie. é a voz do Espírito Santo Es la voz del Espíritu de Santo Deus sobre a minha vida, de Dios en mi vida. porque está em jejum e oração Porque estar en ayuno y oración e obediência a Deus. y obediencia a Dios. E eles não têm respaldo No tienen respaldo nenhum em me confrontar. ni de confrontarme. A Bíblia mesmo diz, La Biblia dice, Paulo ali, Pablo, exortando a igreja tessalônica, exhortando a la iglesia de se Tesalónica, apartai de todo irmão desordenado, apartarse de todo hermano desordenado. e convém vocês a nos imitar. Y conviene que ustedes nos imiten. E diz mais a igreja tessalônica: También dice a la iglesia de Tesalónica, convém vocês nos imitar les conviene a ustedes imitarnos como as igrejas da Judéia. como las iglesias de Judea. Paulo diz mais: Pablo también dice, sejam os meus sed imitadores, mis imitadores, como eu sou de Cristo. como yo soy de Cristo. Aleluia. Gloria a Jesús. Aí quando eles não acham argumentos Y cuando no tienen argumentos para confrontar essa igreja, para confrontar a la iglesia, eles apelam ellos piden pelas suas falsas revelações, por sus falsas revelaciones, se autotitulando os profetas, autotitulándose profetas, dizendo diciendo que eu estou pedindo dinheiro. que yo estoy pidiendo dinero. Ele não sabe de nada, não. Él no sabe de nada, no. Essa igreja não tem Esa iglesia no tiene envolvimento com política, envolvimiento con política, patrocinadores. patrocinadores. Então é bíblico Entonces es bíblico. a igreja ajudar, La iglesia ayuda os membros a ajudar a obra do a Senhor. los miembros a ayudar la obra del Porque a Señor. Bíblia diz: Que la Biblia dice, Deus ama Dios ama quem dá com alegria. quien da con E alegría. os que pregam o evangelho, Los que predican el que evangelio, vivam do que evangelho. vivan del A evangelio. Bíblia também La diz, Biblia también dice, em Atos capítulo 4, en Hechos capítulo 4, verso 34 e 35, versículos 34 y que as 35, pessoas levavam as ofertas que las personas llevaban e tudo ofrendas, aquilo que eles vendiam todo aquello que ellos vendían aos pés dos a apóstolos los pies de los apóstoles para ajudar para ayudar a obra de Deus. la obra de Dios. Então o que está sendo feito aqui Entonces esto es lo que está siendo hecho aquí. é bíblico. Es bíblico. Seria antibíblico, sim, ¿Sería antibíblico? Sí. se eu tivesse extorquindo meus irmãos, Si estuviese extorsionando a mis estivesse fazendo hermanos, barganha com os irmãos, si estuviese negociando con mis hermanos, exigindo tal quantia A, exigiendo una cantidad, qual quantia B, exigiendo la cantidad valor B, X, el valor de para vocês
ofertar. para ustedes ofrendar. Não, cada um aqui oferta Cada uno aquí ofrenda segundo o que Deus según lo que Dios ordenar a vocês. ordenara en su corazón. Os irmãos aqui são dizimistas, Los hermanos aquí son diezmistas, porque o dízimo é bíblico. porque el diezmo es bíblico. Mas cada um Pues cada uno sabe a sua obrigação com Deus. sabe su obligación con Eu não Dios. vou pôr um cabresto de ninguém, Entonces no voy a poner nada a nadie, nem vou disciplinar ninguém, ni voy a disciplinar a porque nadie, não deu dízimo. porque no dio diezmo, Porque é Ele e Deus. porque eso es el Eu não Dios. vou obrigar ninguém. Yo no voy a obligar a Você nadie. sabe da sua obrigação com Deus Sabe de su obligación con e Dios com a obra do Senhor. y con la obra de Dios. Eu estaria sendo errado, sim, Yo estaría equivocado se si eu colocasse comércio aqui dentro, yo pusiese un negocio aquí adentro, colocasse cantinas aqui dentro, colocase un bar aquí adentro, colocasse livrarias para vender livros e CD aqui dentro. colocase una librería vendiendo CDs aquí Isso adentro. é errado, Eso está equivocado. porque a Bíblia diz La Biblia dice que a minha casa que mi casa não é casa de vendas. no es casa de A ventas. minha casa Mi casa é casa es casa de oração. de oración. Gloria. Aleluia. Então esses falsos profetas, Entonces esos falsos profetas eles lutam de todos os lados. luchan de todos lados. E muitas Muchas pessoas personas vêm até mim falando: vienen a mí hablándome. ô irmão Mi missionário, hermano misionero, estão falando de você lá no YouTube. están hablando allá de usted en YouTube. Estão falando A e B de você lá no YouTube. Están hablando A o B allá en YouTube. Eu não esquento, não. Yo no me preocupo, no. Eu vou orar por eles. Yo voy a orar por Porque ellos. Jesus me ensinou: Jesús me enseñó, aquele que joga maldição contra mim, aquel que arroja maldición contra mí, eu vos abençoarei eles. yo bendeciré a ellos. E qual a minha benção para eles? ¿Cuál es mi bendición para ellos? É orar e jejuar por eles, Es orar y ayunar por para que ellos, eles sejam libertos por Jesus para que sean libres por desses Jesús, espíritos los enganadores. espíritus engañadores. Veja essa casta maligna de Satanás De ese género maligno de que Satanás está por meio dessa internet. está por medio de ese internet. Esse demônio da soberba. El demonio de soberbia. É um mandando recado pro outro. Es uno mandando un mensaje para el otro. Um se diz ser profeta lá Uno dice ser profeta ahí e aponta o outro. y apunta al otro. Fica um apontando o outro. Y queda uno apuntando al otro. Fica um acusando o outro. Queda uno acusando al otro. É um querendo ser melhor que o outro. Es uno queriendo ser mejor que O otro. diabo está só rindo da cara deles El diablo está sonriendo la cara de e ellos, as almas E as almas serem escandalizadas. siendo escandalizadas. Então, quando a pessoa se levanta contra nós, Entonces, cuando una persona se levanta contra nosotros, falando algo contra a nossa vida, hablando algo contra nuestra vida, não dê atenção não, meu irmão. no dé atención, no, Não hermano. dê atenção não, meu irmão. No le atienda, hermano. Porque é isso que eles querem, Porque es lo que ellos quieren. para eles terem ibope. Ellos tener algo de que hablar. Eles não têm a graça de Deus Ellos no tienen la gracia de para Dios convencer os pecadores, para convencer a los pecadores, para ouvir as suas palavras para oír sus e palabras, ser libertos por Jesus. ser liberados por Jesús. Então ele usa uma isca Entonces ellos utilizan una para estrategia querer usar o meu nome, para querer usar mi nombre, falar alguma coisa sobre mim, hablar una cosa sobre mí, para despertar a atenção do público, para despertar la atención del público, para que vai até eles para que yo vaya hasta ellos e aprenda suas doutrinas de y demônios. aprenda doctrinas de demonios. Então não dê ouvido a esses falsos profetas. Entonces no te he oído a esos falsos profetas. Sujeitai-vos a Deus, Sujetaos a Dios, resistir o diabo, resistir al diablo, ele fugirá de vós. él huirá de vosotros. Eles falam o que querem. Ellos hablan lo que quieren. Eles profetizam a derrota dessa igreja. Ellos profetizan derrota para esta Eles iglesia. profetizam a derrota do programa Voz da Cura Divina. Profetizan derrota para el programa La Voz de la Cura Divina. Mas não vai cumprir, Pero no se va a cumplir. porque não é Deus que falou na boca deles. Porque no es Dios que habló en la boca de ellos. Agora Deus falou comigo Ahora Dios habló para conmigo fundar essa obra, para fundar esta para obra, dar continuação para dar ao continuación que os profetas do passado começou. lo que los profetas del pasado As comenzaron. igrejas mais antigas, Esta iglesia más antigua elas começaram no Espírito, comenzaron en el Espíritu, mas terminaram na carne. pero terminaron en la carne. Mas os remanescentes da sã doutrina divina Pero el remanescente de la sana doctrina divina permanecem em pé, permanece en pie, porque estão firmes com Jesus porque están firmes con Jesús e nada nos abala. y nada nos mueve. Aleluia. Gloria a Jesús.
E Deus que falou comigo, Es Dios que habló conmigo. foi Ele que falou. Fue Él que habló. E vejo o crescimento dessa igreja Y vi el crecimiento de esta iglesia. tremendamente. Tremendamente. E o programa Voz da Cura Divina. Y el programa La Voz de la Cura Divina. Então esses falsos profetas estão rangindo os dentes. Entonces esos falsos profetas crujen los dientes. Eles estão todo errados lá nos meios das redes sociais. Están equivocados andando en los medios de redes sociales. Eles estão dizendo que prega contra o pecado ou prega nada. Dicen que predican contra el pecado, pero no predican nada. Eles estão no pecado da filmagem da besta. Están en los pecados de filmación de la bestia. A Bíblia diz, irmãos, La Biblia dice, hermanos, que andamos por fé e não por vista. que andamos por fe y no por vista. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Não atentando nas coisas que são vistas, No mirando las cosas que son vistas, sim nas coisas que não se vê. pero sí en las cosas que no se ve. Porque as que são vistas Que las que son vistas são temporais, son temporales, mas as que não são vistas pero las que no se ven, são eternas. esas son eternas. E a Bíblia também diz, meus Y la irmãos, Biblia también dice, hermanos, que foi dada a imagem da besta que fue dada la imagen de la para bestia, que a imagem da besta para falasse. que la imagen de la bestia hablase. E o segunda besta, La segunda bestia, que é o falso profeta, es el falso profeta, recebeu o poder recibió poder. da primeira besta, Primera bestia, qual com a sua imagem cual con su imagen engana nações, engaña naciones, tribos, aletes e línguas. tribus y lenguas. Então quem está falando Entonces, ¿quién está hablando? na boca desses pregadores, La boca de esos por predicadores, meio da internet medio de internet, e do de YouTube, YouTube, através da filmagem? a través de la filmación. É Deus, igreja? ¿Es Dios, iglesia? Não é Deus. No es Dios, É o espírito es el espíritu do del anticristo. anticristo. Porque eles estão envolvidos Porque ellos están com envueltos a filmagem da besta. con las filmaciones de la Estão bestia. contra a doutrina de Están Deus. contra la doctrina de Dios. E a Bíblia não se La contradiz. Biblia no se contradice. Porque a Bíblia diz Porque la Biblia dice que o Espírito Santo que el Espíritu Santo só lhe concedido e quem solo es obedece. concedido a quien le obedece. Como que eles têm o Espírito Santo ¿Cómo es que ellos tienen el Espíritu se eles Santo? estão desobedecendo a doutrina? Si están desobedeciendo la doctrina. Porque eles não têm Deus. Porque no tienen a Dios. Porque estão contaminados pela televisão. Porque están contaminados por la televisión. Estão contaminados pela filmagem da Están besta. contaminados por las filmaciones de la bestia. Por meio da internet. En medio de internet. Estão contaminados pelos seus espíritos enganadores da soberba Contaminados por espíritus de engañadores que soberbios. está em seus corações. En sus corazones. Então fuja deles, Huya de ellos. para que você não seja condenado junto com Para eles. que no sea condenado junto con ellos. Esses tais, Que ellos eles estão vencidos pelo sangue de Jesus. están vencidos por la Porque essa sangre de igreja é Jesús. uma igreja de oração e de jejum, Porque esta iglesia es una iglesia de oración y ayuno. e que prega e Que vive predica y vive a santa doutrina de la Deus. santa doctrina de Dios. É por isso que o diabo luta de todas as áreas. Es por eso que el diablo lucha de todas las formas. O diabo já tentou se infiltrar nessa igreja, El diablo intentó infiltrarse ya en esta iglesia, usando os falsos pregadores usando falsos que predicadores. vieram com pele de cordeiro, Vinieron con piel de borrego, mas rapidamente foram desmascarados, pero rápidamente fueron desenmascarados. porque Deus me mostrou Que Dios me mostró. que eles não permaneceram por muito tempo Ellos no permanecieron por mucho e tiempo. os demônios deles caíram por Y terra. los demonios de ellos cayeron por tierra. Muitos até se tornaram divisores. Muchos hasta se volvieron divisores. Vieram aqui para a igreja, Vinieron a la iglesia disseram que era profeta de Deus diciendo que era profeta de Dios. e começou a querer contrariar a doutrina. Comenzaron a contrariar la doctrina. Começou a querer contrariar a minha fraca pessoa. Comenzaron a querer contrariar mi débil persona. Confundiu a autoridade que Deus me dá, Confundiendo la autoridad que Dios me da. dizendo que eu sou nervoso. Diciendo que soy nervioso. Eles não suportaram. Ellos no soportaron. E hoje arrancaram a placa da igreja lá, Oye, miran la placa de la iglesia allá. doutrina divina, Doctrina divina. e estão lá com a divisão. Y están allá con la E división. todos que estão com esses falsos profetas Todos los que están con esos falsos vão profetas perecer. van a perecer. Que a intenção deles aqui era La intención de aquí de ellos, soberba, soberbia, dinheiro, dinero, fama. fama. Querem mandar, Querían mandar. não queria ser exortado. No querían ser exhortados. Eles não permaneceram, Ellos no permanecieron. porque essa igreja Porque esa iglesia é uma igreja santa de es Deus, una iglesia santa de Dios. que tem obreiros e obreiras Tiene obreros y obreras tementes a Deus. temientes a Dios. Aleluia! Gloria a Jesús.
Então, cuidado com esses divisores. Entonces, cuidado con esos divisores. Não sou contra os irmãos ter igreja, No son contra los hermanos de la desde iglesia. que seja uma igreja santa, fiel a Deus, Quieren que sea una iglesia santa, fiel a Dios. na doutrina de Jesus. En la doctrina de Jesús. Mas o caboclo profético está aí. Mas el cabuco profético está ahí. Disfarçado de doutrina aí. Disfrazado de doctrina ahí. Estratégia do diabo. Estrategia del diablo. Jesus já nos ensinou sobre isso. Jesús ya nos enseñó sobre eso. Que nos últimos En tempos los últimos tiempos surgiriam falsos cristos, surgirían falsos cristos, falsos profetas, falsos profetas, com tão grandes sinais tan grandes que, señales se capazes, que si aún fuere, enganaria si fuera posible, engañaría até os escolhidos de Deus. hasta los escogidos de Dios. Quem são os escolhidos de Deus? ¿Quiénes son escogidos de Dios? São os crentes de doutrina. Son creyentes de doctrina. Para ele enganar um crente de doutrina, Para engañar a un creyente de ele doctrina vai pregar uma doutrina mundana, es predicar una doctrina ele vai mundana, pregar algumas verdades predicar unas verdades para cativar vocês. para cautivar a ustedes. Por isso que é importante Eso es importante. todos nós ter o Espírito Santo. Todos nosotros tener Espíritu Porque Santo. quem tem o Espírito Santo Quien tiene Espíritu Santo tem o discernimento de Deus tiene discernimiento de Dios para não ser enganados para no ser engañado por esses demônios por enganadores. esos demonios engañadores. Quando uma pessoa é de Deus, irmãos, Cuando una persona es de Dios, quando uma hermanos, pessoa tem o Espírito Santo, cuando una persona tiene el Espíritu mesmo Santo, que ela nunca viu aquele pregador, él quizá nunca vio a aquel predicador, mas só ela olhar para ele pero solo una mirada para él e ver ele pregar, y ve al predicar, já tem o discernimento do Espírito Santo ya tiene el discernimiento del para Espíritu saber Santo, se aquele pregador para saber si aquel predicador é de Deus ou não é. es de Dios o no. Mas para isso tem que ter quem? Pero para eso, ¿qué tiene que tener? O Espírito de Deus. El Espíritu de Dios. Jesus mesmo diz, irmãos, Jesús mismo dice que sem mim que sin mí nada podereis fazer. nada podéis hacer. Outra casta de demônio também Otro género de demonios también são os demônios da bruxaria, son los demonios de brujería, são os demônios da macumbaria, son demonios de macumbería, são os demônios do satanismo. son demonios de satanismo. Tem investido fortemente Han invertido fuertemente contra a igreja. contra la E iglesia. alguns deles Y algunos de ellos estão infiltrados, están infiltrados travestidos, y convertidos, travestidos transvestidos, de pregadores fiéis, vestidos de predicadores fieles, de pastores, de pastores, mas são enganadores. pero son engañadores. Eles começam Y ellos comienzan a a promover escândalos promover escándalos entre eles mesmos. entre ellos mismos. Mas aquilo ali já é uma combinação de Satanás Pues ahí ya es una convención de Satanás para confundir a mente do povo para confundir la mente del pueblo, e trazer blasfêmia traer blasfemia contra Deus. contra Dios. O diabo já combina já El diablo ya combina com esses infiltradores, con esos infiltradores, dizendo-se ser crente, mas não são crentes, diciéndose ser creyentes, pero no lo son. não estão libertos por No Jesus, están liberados por Jesús com as suas atitudes carnais. con sus actitudes carnales. E eles começam a promover escândalos Comienzan a promover escándalos para que o povo lá fora para que el pueblo allá afuera comece a criticar comience a criticar e falar mal y hablar mal de Jesus. de Jesús. Mas ali já foi uma artimanha do diabo Pero ahí ya fue una artimaña de para Satanás promover escândalo para promover escándalos ao nome de Deus. al nombre de Dios. Mas a igreja que é bíblica, Pero la iglesia que es bíblica, que ora e que jejuma, que ora y ayuna, quando esses tais cuando esos tales vêm até aqui, vienen hasta aquí, eles são libertos por Jesus. ellos son liberados por Jesús. Porque aqui tem homens como foi Ezequiel, Porque aquí tiene hombres como fue Ezequiel, que era uma atalaia. que era una atalaya. Por que Deus chamou ele de atalaia? ¿Por qué Dios lo llamó Era atalaya? uma tocha viva Era una antorcha que viva ilumina em meio de uma caverna, en medio de una de uma caverna, escuridão. en medio de oscuridad. O povo de Israel, El pueblo de Israel, eles naquela época, ellos en aquel tiempo, quando Deus falou, cuando Dios habló, ele estava em trevas, estaban en tinieblas, na Babilônia, en Babilonia, no pecado. de pecado. Deus levantou a tocha, Dios levantó la antorcha, o atalaia la Ezequiel, atalaya Ezequiel, para pregar contra o pecado deles. para predicar contra el pecado de ellos. E a mesma coisa é aqui. La misma cosa es aquí. Quando esses tais vêm, Cuando aquellos vienen, tem atalaias de Deus aqui, hay atalayas de Dios com a aquí, chama do fogo con la llama del fuego, do Espírito Santo, del Espíritu Santo, para pregar a doutrina divina para predicar doctrina e com a divina, autoridade de Deus, con la autoridad de Dios, expulsar os demônios dos seus corpos, expulsar demonios de sus eles cuerpos, serem libertos por y Jesus, ellos ser liberados por Jesús, na verdadeira doutrina do la céu, verdadera doctrina del da cielo, santificação do corpo, alma e de la espírito. santificación del cuerpo, alma y espíritu. Então esses demônios, Entonces los demonios,
Eles investem de todos os lados. Ellos vienen de todos los lados. Durante todos os anos, Durante todos los años, Satanás investiu com grandes obras de magia negra Satanás se infiltró con grandes obras de magia negra contra os servos e servas de Deus, contra siervos y siervas de Dios, mas não prevaleceram. pero no prevaleció. Agora o diabo está usando uma estratégia, Ahora el diablo está haciendo una estrategia, como diz no livro de como Apocalipse, dice en el libro de Apocalipsis. que a segunda besta, La segunda bestia, ela tem chifre como cordeiro, ella tiene cuernos como cordero, mas quando abria a sua boca, pero cuando abría su boca, falava como dragão. hablaba como dragón. Ou seja, Es decir, os falsos profetas, falsos o profetas, sistema da falsa religião, el sistema de la falsa religión, que ali simboliza que ahí simboliza seitas e heresias, sectas y herejías, falsos profetas falsos profetas, e igrejas apóstatas. iglesias apóstatas. Eles estão falando de Deus, Ellos hablan de Dios, eles estão falando de Jesus, están hablando de Jesús, mas as suas pero atitudes sus actitudes são demoníacas, son demoníacas, são antibíblicas. son antibíblicas. Você está vendo o ocultismo lá, Está viendo que hay ocultismo o ahí, espiritismo lá, espiritismo ahí, o kardecismo lá, el kardecismo ahí, a consulta a mortos, la consulta a muertos, onde espírito de demônios un espíritu de demonios travestido vestidos no corpo daquela alma que já faleceu, en el cuerpo de aquella alma que ya falleció, trazendo revelações, trayendo revelaciones, dizendo do céu e do inferno, hablando del cielo y del para infierno, transmitir à igreja. para transmitir a la Você iglesia. acha que essas igrejas são de Deus? ¿Usted cree que las iglesias son de Dios? Aí você me diz, mas pastor Emerson, Pero dice usted, Pastor Emerson, lá eles estão pregando doutrina, allá están predicando doctrina, lá eles estão pregando contra as irmãs cortar o cabelo, allá están predicando para las hermanas cortar el cabello, lá eles estão pregando contra as redes sociais, están predicando contra las redes sociales, lá eles estão pregando contra a televisão. están predicando contra la televisión, Mas você esqueceu que Jesus ensinou pero olvidó lo que Jesús enseñó. para nós provar os espíritos? Nosotros probar los espíritus. Você esqueceu o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Se olvidó lo que aconteció en el jardín Quando del Edén. Satanás tentou enganar Adão e Eva, Cuando Satanás intentó engañar ele a usou Adán y Eva. falácias. Esas son O falacias. que é falácia? ¿Qué es falacia? Uma mentira Una mentira que parece verdade. parece verdad. Ele usou algumas verdades. Usó algunas verdades. Quando Deus exerceu, Cuando Dios ejerció, ordenou, digo melhor, ordenó a mejor, ordem: la orden de todo fruto comereis, que de todo fruto comeréis, menos da árvore menos del árbol que está no meio do jardim. que está en medio del Se jardín. comer, Si comieres, morrereis. moriréis. E aí veio Satanás. Ahí viene Satanás. Ah, Deus falou que você ia morrer. Dios habló que usted iría a morir. Não vai morrer, não. No va a morir, no. É uma mentira do diabo. Es una mentira del diablo. Aí ele diz, porque Deus sabe, Porque Dios sabe, se você comer, si usted comiere, você vai ter sabedoria. tendrá sabiduría. De fato era verdade, tá vendo? De hecho, era verdad. Aí já mentiu. Pero ahí mintió. Sereis como Deus. Seréis como Dios. Já mentiu. Ella mintió. Uma verdade La verdad misturada com mentira. mezclada con mentira. E esses demônios Y estos demonios usam também usan también esses falsos los profetas. falsos profetas. Lá eles estão pregando, Ahí están predicando muitas vezes, muchas veces a doutrina de Jesus. la doctrina de Jesús Contra a vaidade, contra la vanidad, contra a televisão, contra la televisión, contra o mundanismo. contra el mundanismo. Mas usa mentira, Más usa mentira, dizendo diciendo que foi no céu, que fue en el que cielo, foi no inferno, en el infierno, e conversou com aquela alma conversó con aquella que já alma faleceu há tantos anos que ya atrás, falleció muchos años para atrás, trazer para traer uma revelação à igreja. una revelación a la iglesia. Isso é uma mentira de Es una Satanás, mentira de Satanás. porque a Bíblia condena isso. La Biblia condena A eso. consulta a espíritos, Consulta a a espíritus, consulta a mortos. consulta a muertos. A Bíblia também diz La Biblia dice que no también inferno, que en el infierno no Hades, En el Hades há um abismo, hay un que abismo. quem está lá ¿Quién está ahí? não pode passar para cá. No puede pasar para E aquí. quem está aqui ¿Quién está aquí? não pode passar para lá. No pasará para allá. A não ser aquela pessoa Se rindió aquella que persona morrer condenada. que muriera condenada. Tem entrada, Que entrada, mas não tem saída. mas no hay salida. Então, se o diabo está falando isso, Entonces el diablo estaba hablando eso. que aquela pessoa que morreu está trazendo uma revelação Que aquella persona que habló, murió, trae la revelación para a igreja, para la iglesia. é doutrina de demônio. Doctrina de demonios. Isso não é de Deus. Eso no es de Dios. Isso é Jesus Eso es Jesús já nos avisando avisándonos ya, bem antes, mucho antes, lá no sermão profético, en el sermón que profético, surgiriam que surgirían falsos cristos. falsos cristos. O que é falsos cristos? ¿Por qué falsos cristos? Falsas unções Falsas que, unciones. se capazem, Que si escapasen. enganariam os Si escolhidos. fuera capaz, engañarían a los O escogidos. apóstolo Paulo também pregou El apóstol Pablo también que predicó. Satanás Satanás se transfigura se transfigura em anjo de luz. en ángel de luz. Nessas situações, En esas situaciones, esses falsos crentes esos falsos que se creyentes diz ser de doutrina, dice ser de doctrina, mas não são, mas no son. é aquilo que Paulo falou. Es aquello que Pablo São habló. demônios Son demonios travestidos disfrazados de anjo de ángeles de luz. de luz.
Estão trazendo mensagem, Están trayendo mensajes. até mesmo pregando doutrina, Aún predicando doctrina. trazendo fogo, Trayendo fuego. mas é um fogo estranho. Pero es un fuego extraño. É Es Satanás Satanás que está por trás desses que homens. está detrás de esos hombres. E eles estão espalhados aí, Están esparcidos ahí por meio da internet, por medio de internet, na mente de muitos en la mente de crentes. muchos creyentes. E esses falsos Los profetas, falsos profetas eles são tão brabos, son tan furiosos, são tão profetas, son tan profetas que eles começam a profetizar lá, que comienzan a profetizar no ahí YouTube, en YouTube, nas redes sociais. en redes sociales. Por que eles não vêm até aqui? ¿Por qué no vienen hasta aquí? Eu desafio qualquer um Yo deles. desafío a cualquiera uno Vem de aqui ellos. pessoalmente, Venga aquí na personalmente. igreja primitiva, La iglesia primitiva, doutrina divina, doctrina divina, para ver o que acontece com eles. para ver lo que acontece. Vão con cair ellos. todos possuídos por demônios Serán poseídos por demonios e ser libertos por y Jesus. serán liberados por Já Jesús. aconteceu com alguns Ya aconteció con quando algunos pregava na antiga igreja. que predicaban en la antigua Foram lá iglesia. com essas manifestações. Fueron allá con esas Numa manifestaciones. igreja, quando estava pregando, En la iglesia cuando estaba predicando, ali estendia as mãos, ahí yo ya extendí las as manos pessoas caíram possessas a y demônios. esas personas cayeron poseídas por E demonios. também uma vez que fui no lar También una vez que fui en un lugar visitar, a visitar, um demônio também caiu lá. un demonio también cayó ahí. Essa gravação Esa grabación tem na rádio, está en la radio, tem também no canal oficial da igreja. está en el canal oficial de la É o iglesia. demônio falando lá El demonio hablando de allí. quem era ¿De quién era? essas manifestações. Esas manifestaciones Eram dele. eran de él. Tá vendo? Ahí está viendo. E muitas pessoas Hay muchas personas erra que se por, equivocan por não consultar por no consultar as escrituras sagradas las escrituras e não sagradas, conhecer o poder de Deus. no conocer el poder de Dios, Porque não lerem a Bíblia. que no leen la Biblia. Então não tem unção Entonces no tienen unción para expulsar esses para demônios. expulsar esos demonios. Jesus diz: orai Jesús dice orad e vigiai. y vigilad. Uma das vigilâncias é o quê? La vigilancia es que Ser um crente alicerçado na palavra, ser un creyente cimentado en la palabra, na Bíblia Sagrada. en la Biblia sagrada. Aí esses homens, Ahí esos hombres quando eles não têm respaldo no tienen respaldo para confrontar para confrontar os verdadeiros cristãos, los verdaderos cristianos. aí eles apelam para suas falsas revelações. Ahí apelan para sus falsas revelaciones, Mas cai por terra, pero cae por tierra, porque o que usa de engano porque el que trae de engaño não permanece no permanece na casa do Senhor. en la casa del Señor. E nenhum encantamento Y ningún encantamiento prevalece prevalece contra o povo de Deus. contra el pueblo de Diz Dios. a palavra do Dice Senhor. la palabra de Dios. E como que vocês ¿Cómo es que ustedes vão ter unção de van a Deus tener la unción de Dios para expulsar esses para demônios? expulsar a aquellos demonios? Ter uma vida de oração, Tener una vida de oración, de jejum de ayuno e de santificação y de santificación para com Deus nosso Pai. con Dios nuestro Padre. E Jesus já ensinou Jesús ya enseñó a arma poderosa aqui que el arma poderosa contra esses demônios: contra esos demonios aquí oração e jejum. es la oración y el ayuno. Ore e jejum. Ore y ayuno. E também tem uma vida de santificação. Y tenga una vida de Você tem santificación. uma coisa Tiene una cosa. que o diabo não suporta El diablo no soporta na vida do la crente, vida del creyente. é a santificação. Es la santificación. O diabo não suporta os crentes santificados. El diablo no soporta a los creyentes Crente que santificados. santifica a sua vida. Aquellos que santifican su vida. Crente que tem a mente pura Creyente que tiene la mente pura com Deus. con Dios. Crente que ora, que jejuma. Creyente que ora, que ayuna. Crente que obedece à doutrina. Creyente que obedece la doctrina. Crente cheio do Espírito Santo. Creyente lleno del Espíritu Santo. Crente que se aparta da aparência do mal. Que se aparte de la apariencia del mal. Crente que não é envolvido com roda de escarnecedores. Que no se envuelve con la mesa Crente de que tem os escarnecedores. seus olhos santos. Creyente que tiene sus ojos santos. Porque a Bíblia diz Que la Biblia que dice os olhos é a candeia do corpo. que los ojos son la ventana del cuerpo. Se os seus olhos Si sus ojos escurecieren, forem mal, fueren malos, todo o corpo será mal. todo el cuerpo será malo también. Mas se os seus olhos foram Si santos, sus ojos fueren santos, santificados por Deus, santificados por Dios, todo o corpo será todo cuerpo será luz. luz. Então, meus irmãos, Entonces, hermano, aquilo que se o teu olho está te fazendo você pecar, aquello que está haciendo usted pecar, diz a Bíblia, dice la Biblia, arranque ele fora. arranque ese Mas ojo não é fuera. arrancar literalmente o olho, não. Mas no es arrancar literalmente el ojo, no. Corta seu olho Corta ese ojo. que está vendo televisão, Está viendo televisión, que está vendo coisas imorais. está viendo cosas inmorales. Corta agora mesmo. Corta ahora mismo. Que é melhor você entrar cego do olho, Porque es mejor usted entrar ciego de un ojo que enxergando essas coisas que mirando esas e cosas ser condenado ao inferno. ser condenado al infierno. É melhor você Es mejor usted entrar maneta no céu entrar en el cielo do que com as duas mãos
que con las dos manos ser condenado ao inferno. ser condenado al infierno. Suas mãos Sus manos estão te levando para o mal, están llevándote al a mal pegar o controle para quitar el autocontrol, da televisão, para agarrar el control de la televisión, para assistir televisão. para asistir a la televisión. Suas mãos Sus manos está pegando o seu telefone celular están agarrando su teléfono para celular acessar coisas imorais. para acceder a cosas inmorales. Corta agora essas atitudes agora mesmo, Arroja esas actitudes ahora mismo, porque é melhor você cortar agora porque es mejor usted cortar ahora do que ir com essas mãos que contaminadas con esas manos contaminadas para o fogo do ir inferno. para el fuego del infierno. Então ore e jejue Entonces ore y ayune e santifique a Deus, y santifique a Dios para que você para que usted não seja vencido pelo pecado, no sea vencido por el pecado, mas você que ora e jejum pero usted que ora y ayuna e obedece a Deus y obedece a Dios, e tem uma vida de santificação com Deus, tenía una vida de santificación con o Dios, diabo não pode te tocar. el diablo no te puede tocar. O diabo jamais vai te vencer com o pecado, El diablo jamás te vencerá con pecado, porque a derredor está Satanás bramando como um leão, porque alrededor está Satanás rugiendo como mas ao león, seu redor pero a su alrededor está o anjo de Deus, el ángel de Dios, usado pelo Espírito Santo, usado por el Espíritu Santo, com a espada de fogo, con espada de fuego, para batalhar para batallar contra os demônios contra demonios que investe contra a tua vida. que se investen contra su vida. Aleluia. Então aí está, meus irmãos, Entonces ahí está, hermanos, uma grande verdade la gran verdad, da palavra de Deus. la palabra de Dios. A igreja precisa orar mais. La iglesia necesita A orar más, igreja precisa jejuar mais. necesita ayunar más, A igreja precisa buscar necesita buscar nas madrugadas. las madrugadas. Jesus diz na sua palavra, Jesús dice en su palabra, Deus falando na sua palavra: Dios hablando en su palabra, eu amo os que me amam, amo a los que me aman, e os que de madrugada me que de buscam, madrugada me buscan, esses me encontrarão. esos me encontrarán. Aleluya. Gloria a Dios. Que coisa gostosa, irmãos, Qué cosa gustosa, hermanos, é ter uma vida com Deus de oração. tener una vida con Dios de oración. Que coisa gostosa, irmãos, Qué cosa gozosa, é hermanos, ter uma vida com Deus de oração pela madrugada. tener una vida con Dios de oración por É madrugada. muito gostoso Es muy gustoso você orar a Deus pela madrugada. usted orar a Dios por la madrugada. Deus começa a mostrar visões Dios celestiais. comienza a mostrar visiones celestiales. Deus dá muitas revelações a você. Dios da muchas revelaciones a usted. Deus conversa com você. Dios conversa con usted. Você enche do Espírito Santo, Usted se llena del Espíritu de Santo, autoridade de autoridad para pregar o para Evangelho. predicar el Evangelio. É uma coisa Es una cosa, que é difícil até mesmo de falar, es hasta difícil de hablar. que é o poder do amor de Deus Es el poder del amor de sobre os Dios nossos corações. sobre nuestros corazones. Começa a orar, Comience a orar, começa a jejuar comience a ayunar, e ter uma vida de santidade com Deus. tener una vida de santidad con Dios. Você vai ver milhões e milhões de ouvintes, Se verá millones y millones de oyentes. porque é o poder de Deus em suas Lo vidas. que es el poder de Dios en sus Que vidas. coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. É ter Deus. Es tener Dios. O crente que tem El Deus, creyente que tiene na Dios, sua mente só passa santificação, su mente solo pasa en só santificación. fala de Jesus, Solo habla de Jesús. só fala de doutrina, Solo habla de doctrina. que o povo do mundo, Que el pueblo del o mundo, povo ímpio, el pueblo impío, não entende. no entiende. Não pode nem ficar perto de você. No puede quedar ni cerca de usted. Ah, esse crente só fala de No, Jesus, ese creyente solo habla de só Jesús. fala de Deus, Solo habla de Dios. só fala da palavra. Solo habla de la É palabra. porque ele tem Es porque él tiene Jesus em seu coração. Jesús en su corazón. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, querem vencer a macumbaria, a feitiçaria? ¿quiere vencer la macumbería y la hechicería? Ore e jejue. Ore y ayune. Pode fazer macumba contra você. Pueden hacer macumba contra usted. Pode fazer feitiçaria contra você. Pueden hacer hechicerías contra usted. O diabo não passa do inseto perante o nosso Deus. El diablo no pasa de un insecto Se delante de você é um nuestro crente Dios. que jejua e ora Si usted es un creyente que ayuna y e ora busca a Deus com y sinceridade, busca a Dios con sinceridad, o diabo não tem poder contra a sua vida. el diablo no tiene poder contra su vida. Mas não subestime o diabo, não. Pero no subestime al diablo, no. O diabo El diablo foi capaz fue capaz de arrebatar de arrebatar a terça parte dos anjos de Deus. hasta la tercera parte de los Ele é ángeles de muito Dios. inteligente. Él es muy inteligente. Ele estuda de várias estratégias Estudia de varias maneras, estrategias para te derrubar. para derrumbarte. Por isso que é importante você estar Por eso es importante que usted numa estar vida alicerçada com Deus em santificação en una vida edificada con santificación, e con oração e Dios, jejum. de oración y ayuno.
Porque o diabo ele é astuto, irmãos. El diablo es astuto, Ele é perigoso. es peligroso, Ele estuda a pessoa estudia a la há persona anos muchos años para tentar derrubar. para intentar derrumbarla. Mas se você é um crente que jejum e ora Pero si usted es un creyente que ayuna y ora e anda em santificação y anda en santificación, e busca pelas madrugadas, busca por madrugadas, ele não vai ter poder él no tendrá poder de te derrubar, derrumbarte porque você já venceu ele porque usted ya venció a él pelo sangue do Cordeiro. por la sangre del Cordero. Então confie em Deus, irmãos. Entonces confía en Dios, hermano. Confie em Jesus. Confía en Jesús. Continua orando e jejuando Continúe orando y ayunando pelas almas, por las almas, pela tua família, tu familia, pela essa igreja, por esta iglesia. porque o alicerce dessa igreja aqui Porque los cimientos de esta iglesia é aquí oração e jejum e santificação. son la oración, el ayuno y la O santificación. dia que essa igreja deixar de orar, jejuar Ya que esta iglesia dejare de orar y e ayunar, deixar a santificación com o Senhor, y dejare la santificación con el Señor, ela é uma igreja derrotada. es una iglesia derrotada. Mas enquanto a igreja permanecer na doutrina Mientras la iglesia permanece en doctrina de Jesus Cristo, nosso Senhor, de Jesucristo nuestro Señor, da santificação do corpo, alma e espírito, la santificación de cuerpo, alma y espíritu, oração e jejum, oración y ayuno, jamais ela cairá. jamás ella caerá. E vocês também, ouvintes. Ustedes están viendo, oyentes, Não adianta estar numa igreja de doutrina no sirve estar en una iglesia de se doctrina. você mesmo Usted mismo não tem uma vida íntima com Deus, no tiene una vida íntima con Dios, de oração, de jejum e santificação. de oración, ayuno y santificación. Você vai viver como aqueles crentes 6 horas. Va a vivir como aquellos creyentes 6 horas. 6 orem por mim. Oh, ustedes oren por mí. Ore por mim, irmão. Ore por mim, irmã. Oren por mí, hermano. Oren Nós por mí, hermano. devemos sim orar um pelos outros, sim. Debemos orar unos por los otros, sí. Mas tem pessoas que não oram, só quer a oração dos outros. Hay personas que no oran, que solo quieren que oren por él. Aí fica a mercê dos outros. Ahí queda a merced de otros. Você também tem que orar. Usted también tiene que orar. Você também tem que buscar a También Deus. tiene que buscar a Dios. Porque aí unifica a oração Porque ahí unifica la oración sua e a dos irmãos. suya y de los hermanos. E os demônios caem por Los terra demonios caen por da tierra tua vida. de tu vida. Glória a Deus. Gloria a Jesús. O profeta Jeremias diz, irmãos: El profeta Jeremías dice, hermanos, queixa, pois, o homem vivente na terra, ¿de qué se queja el hombre viviente en la tierra? cada um queixa dos seus próprios pecados. Cada uno queje de sus propios pecados. Por que Jeremias falou aquilo? ¿Por qué Jeremías habló aquello? Por causa da rebeldia do povo. Por causa de la rebeldía del pueblo. Eles estavam sofrendo Ellos estaban sufriendo por consequência dos seus pecados. consecuencia de sus pecados. Eles abandonaram Deus e Yahvé Ellos abandonaron al Dios de Abel para seguir para seguir doutrinas de Baal. doctrinas de Baal. E depois começaram a sofrer Y después comenzaron a sufrir enfermidades, enfermedades, mortes, muertes, desespero, desespero, prisão, prisión, escravidão esclavitud por meio da Babilônia. por medio de Babilonia. E começaram a se queixar. Comenzaron a quejarse. Deus esqueceu de nós. Dios se olvidó de nosotros. Cadê as promessas? ¿Dónde están las promesas? Aí Deus diz lá em Jeremias Ahí dice en Jeremías 18, verso 10: 18, verso 10. se vocês se arrepender Ustedes se arrepintieren dos seus sus pecados, pecados, aquele mal qual eu profetizei contra que vocês, el mal que profeticé contra ustedes, eu me arrependerei. yo me arrepentiré de él. Tá vendo? Mas eles não queriam Entonces no querían se humilhar a Deus. humillarse a Dios. Estava pegado já, Estaban agarrados ya, adaptado já adaptados ya, com as doutrinas de demônio. con doctrinas de demonios. Aí começaram a se queixar, Comenzaron a quejarse, começaram a murmurar. comenzaron a murmurar. Aí Deus levantava Jeremias, Dios levantó a Jeremías, não para amaciar no para amasar os seus sus pecados, pecados, mas sim confrontar. pero sí confrontar. Vocês estão se queixando Ustedes están que quejando, vocês são rebeldes mesmo. pero ustedes son rebeldes. Vocês ahora. abandonaram a doutrina Ustedes abandonaron la para seguir doctrina a Baal. para seguir a Baal. Hoje não é diferente. Hoy no es diferente. Muitos estão questionando: eu não consigo receber meu milagre, Muchos se quejan, no, pero no alcanzo mi não milagro. consigo receber minha No bênção, recibo mi bendición. estou com uma vida vazia. Estoy con la vida vacía. Deus não me ouve. Dios no me escucha. Queixa, pois, o homem ¿Qué vivente, se queja el hombre viviente? queixa cada um dos seus pecados. Quéjese cada uno de sus Que pecados. vocês removeram os marcos antigos Que han removido los marcos que antiguos. vossos pais deixaram. Que sus padres dejaron. Os homens de Deus do passado sempre pregou Los hombres de Dios del pasado siempre que a predicaron televisão era pecado, que la televisión era pecado. que as irmãs usar pintura era pecado, Que las hermanas usar maquillaje era pecado. que o divórcio segundo o casamento era pecado, Divorcio, segundo casamiento era pecado. que a política era pecado, Política era pecado. que o futebol era pecado. Que el fútbol era pecado.
que as boates era pecado, que los clubes nocturnos era pecado, que as bebidas alcoólicas é pecado, que las bebidas alcohólicas era pecado. e você atribuiu todas essas coisas mal até você. Y usted atribuyó todas esas cosas malas hasta usted. Já tá até com o aparelho da televisão na sua casa, Ya está con el aparato de la televisión hasta ahora en su casa. coisa que você não tinha. Cosa que usted no tenía antes. Você agora Usted ahora comprou a televisão lá, compró la televisión ahí. está na sua Y casa. ahora está en su casa. Olha o seu sofrimento na sua vida. Mira el sufrimiento de su vida. Olha que coisa terrível. Mire qué cosa terrible. Olha que vida vazia. Mire qué vida vacía. E agora está se queixando. Y ahora Ah, está quejándose. ai, Ay, Jesus me esqueceu. Jesús se olvidó de mí. Ah, estou sofrendo. Estoy Meu sufriendo. lar está destruído. Mi hogar está destruido. Queixa Quejes dos seus próprios sus pecados. propios pecados. Mas se você agora Pero si usted ahora se arrepender se arrepintiere de todo o seu coração, de todo su corazón, Jesus Jesús vai te levantar. te levantará. Porque aqueles que conhecem o seu pecado Que aquellos que conocen su pecado e se arrependem, se arrepienten, precede a honra. recibe la honra. Aleluia, Gloria a Dios. Ah, mas estou sofrendo. Pero estoy sufriendo. Estou numa vida de depressão. Estoy en una vida de depresión, Estou numa vida perturbada. una vida perturbada. Queixa, pois, o homem vivente ¿Qué se queja el hombre viviente? é por causa do seu Es pecado. por causa de su pecado. Porque você Porque usted está seguindo as doutrinas de demônios. está siguiendo doctrinas de demonios. Você aprendeu com os profetas de Deus. Aprendió con los profetas de Dios. Para constais nem comais, Para que no sales ni comáis, nem tampouco ni saudeis. tampoco saludéis. E você Y usted está aceitando essas doutrinas deles está aceptando la doctrina de de ellos, Baal de Baal, dentro da sua casa. dentro de su casa. Queixa dos seus próprios pecados. Quéjese de sus propios pecados. Por isso que você está Eso sofrendo. es que usted está sufriendo. Está tendo uma vida de miséria. Tiene una vida de miseria, Está tendo uma vida de fracasso. vida de fracaso, Sendo vencido pelo pecado. siendo vencido por el pecado, Sendo vencido pela imoralidade. siendo vencido por la inmoralidad. Não tem mais força de orar e de jejuar. No tiene más fuerza de orar y ayunar. Porque o Baal Porque Baal, dos falsos los profetas, falsos profetas, você herdou em seu coração. se puso en su corazón. Mas agora que você, se você largar Pero si usted quitare todas essas obras do diabo todas esas obras del diablo e voltar ao primeiro amor y regresar al primer amor, e ser um crente fiel a Deus, fuera un creyente fiel a Dios, você verá a restauração de Deus em sua vida. te verá la restauración de Dios en su vida. Porque como diz a Bíblia, Que como dice la Biblia, o justo poderá cair, el justo podrá caer, mas Deus mas Dios o levantará. lo levantará. Então aí está uma grande verdade. Entonces ahí está una gran verdad. A causa de muitos crentes A causa de muchos creyentes, está sendo vencido pelo diabo, siendo vencido por el diablo, porque ele tem a arma poderosa em sua mão, que tiene un arma poderosa en su mano, mas não usa, pero no la usa, que é a oração, o jejum que es la oración y el ayuno e a santificação com Deus. y la santificación con Dios. Começa a orar, Comienza a orar, começa a jejuar, comienza a ayunar, começa a ter uma vida de santidade com Deus, de tener una vida de santidad con Dios. começa a ler mais a Bíblia. Comienza a leer más la Biblia. Pare de ouvir essas baboseiras Pare de oír esas cosas ahí, desses falsos profetas da televisão, de esos falsos profetas de la televisión, desses falsos profetas da filmagem da besta que aí estão. de esos falsos profetas de la imagen de la bestia que están ahí. Pare de ouvir eles Pare de oír a e ellos vão para a Bíblia. y vaya a la Biblia. Vão ler a Bíblia. Vaya a leer la Vão Biblia. orar e vão jejuar. Vaya a orar y ayunar. Que você vai ser revestido Y usted va a ser revestido da armadura de Deus de la armadura de Dios contra as obras de Satanás. contra las obras de E o Satanás. diabo vai cair por Y terra. el diablo caerá por E tierra. você louvará Se alabará o cântico da vitória. cántico de la victoria. Aleluia. Gloria a Dios. Então ore, queridos irmãos. Entonces, ore, queridos hermanos. Ore, queridas irmãs. Ore, queridas hermanas. Para que vocês tenham uma vida Que ustedes tengan una vida de poder de Deus del poder de Dios nas suas vidas. en sus vidas. Que jamais o diabo Que jamás el diablo vai ter poder va a tener poder contra a tua vida. contra tu vida. Ore, jejue Ore y ayune e santifique. y santifíquese. E o resto, Y el resto, Deus cuidará. Dios cuidará. E os falsos Los profetas falsos profetas jamais te seduzirá, jamás te seducirán, porque você tem porque usted tiene o Espírito de Deus. el Espíritu de Na Dios sua vida. en su vida. Que assim seja Que así para sea todos sempre. para todos siempre. Amém. Amén. Aleluia. Fica em pé, igreja. Quede en pie, iglesia.
Fique em pé, ouvintes. Queden en pie, oyentes. Quer tomar uma firme decisão Quieren tomar una firme decisión de aceitar o Senhor Jesus Cristo de aceptar al Señor Jesucristo como seu único e suficiente como su Salvador único y suficiente da Salvador sua alma. de su alma. Aceite Jesus aí agora Acepte a Jesús ahí ahora. e grite bem forte: meu Grite bien fuerte: mi Deus, Dios, meu Pai, Padre, perdoa perdona todos os meus todos pecados. mis pecados. Salva, Senhor, Salva, Señor, a minha alma. Escreve meu nome, Escribe Jesus, mi nombre, Jesús, lá no allá céu, en el cielo, no livro da vida. libro de la vida, Sela sella com teu sangue sangre para o grande para dia el gran día da vida eterna. da vida eterna. Oremos agora a Deus, Oremos ahora a para Deus, que Jesus venha abençoar para que Jesús venga a os bendecir ouvintes a los oyentes, e a oração en oración de explosão de milagres, de explosión de milagros, todos dando glória, glória, dando glória, 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 glória a Deus. gloria a Dios. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus Jeová, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, contempla os irmãos que aqui estão agora, meu Pai, contempla os ouvintes que ouviram essa pregação, contempla agora os irmãos, as irmãs, ó Pai, que estão orando pelas almas, que aceitaram Jesus, ó Pai, como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Ó Deus poderoso, ó Deus Criador dos céus e da terra, confirma a bendição divina sobre a vida, meu Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Repreendo o inferno agora, repreende, meu Pai, toda obra do diabo, em nome de Jesus Cristo, toda obra de Satanás, saia, saia, demônio, saia, Satanás, saia, 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 demônio da macumba, sai, demônio do anticristo, sai, demônio da feitiçaria, saia, saia, Satanás, sai, demônio da enfermidade que está na mente deste homem, na mente dessa mulher, espírito da loucura, saia, Satanás, saia, demônio, saia, Satanás, demônio de perseguição que está contra a igreja de Cristo, que está contra a igreja primitiva, doutrina divina, contra o programa Voz da Cura Divina, saia, Satanás, sai, demônio do câncer, sai, demônio da paralisia, sai, demônio do câncer, saia, saia, demônio do cigarro, demônio dos vícios, que escraviza este homem, que escraviza essa mulher. Fora, diabo, fora agora, pelo sangue de Cristo. Fora, Satanás, saia, demônio, saia, Satanás, saia, espírito imundo, espírito assassino, está vencido agora pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, 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 amém. Amén, Señor Jesús. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios, gloria, Aleluia, glória a Deus. gloria a Jesús. Queridos irmãos, vamos louvar a Deus. Queridos Eu irmãos, vamos tenho um amigo que me guia, que me guia, que me guia. Eu tenho um amigo, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome, Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Eu tenho um amigo, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome, Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me guarda, que me guarda, que me guarda. Eu tenho um amigo, seu nome, Jesus, Jesus, seu nome, Jesus, Jesus, seu nome é Jesus.
A madrugada ainda escura, eu já buscava a face do Senhor. Na madrugada ainda escura, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tenha compaixão de mim, resolve os meus problemas, pois eu confio em Ti. Senhor, Senhor, tenha compaixão de mim, resolve os meus problemas. A estrela d'alva no céu brilhava quando eu falava. A estrela d'alva quando eu falava com o Senhor assim. Senhor, Senhor, tenha compaixão de mim, resolve os meus problemas. Senhor, Senhor, resolve os meus problemas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.